Amados, boa noite. Com muita fé e determinação, vamos continuar nossos estudos junto à benfeitora Amélia Rodrigues e o nosso querido Divaldo Pereira Franco. Já estamos na 7ª lição do livro Até o Fim dos Tempos. Muito lindo, muito lindo. E hoje é o nosso 157º domingo, na busca constante dos ensinamentos de Jesus. Claro. Chegando conosco já a nossa Gláucia Witrich de Guaratinguetá. Boa noite, amada. Boa noite, querida. Boa noite. Então, vamos lá. Que Jesus abençoe você, abençoe seus familiares, abençoe o seu lar, abençoe todas as pessoas que te cercam, o seu trabalho do cotidiano, seus pensamentos, enfim, tudo que lhe é concedido. E aí, chegando conosco, Rose Cantarim, boa noite, meu amor, boa noite. Obrigado, linda, obrigado. Ana Maria Gaion, linda, boa noite. E eu preciso avisar que amanhã nós teremos uma palestra presencial no Centro Espírita da nossa irmã Sandra Fiore de Araraquara. Ela vai tecer um comentário e falar sobre o processo do luto. Mas já vou antecipar assim, claro que não vai falar só disso, vai falar assim, da nossa trajetória para chegar e etc e tal. Então a gente convida a todos com muito carinho. E chegando também aqui, o Marco Serafim, lindo. Boa noite, querido, boa noite. Estamos juntos. Vamos então para a nossa querida Amélia e o que ela fez. No texto de hoje, é um texto muito lindo, chama O Ministério de Mateus Levi. Quem é Mateus? Mateus era um publicano, cobrador de impostos, que trabalhava em Jerusalém, e ele estava no compartimento dele, recebendo as cobranças dos impostos, não? Que o governo, o Império Romano exigia, tranquilo, fazendo a parte dele, não? E aí chega Jesus, olhou para ele e disse, vem comigo. Ele ficou assustado. Como que dito o Messias vai chamar um cobrador de impostos para segui-lo? Não fez outra coisa. Embrulhou tudo que estava lá, pôs ali e saiu. E vamos lembrar agora que Jesus, ele convidou as pessoas mais simples, lembra? Simão Pedro, você vai deixar de ser pescador de peixes para ser pescador de homens, para poder fazer com que a criatura deixe brotar em seu coração o reino de Deus. E o Mateus é a criatura, dito assim, entre aspas, a mais, vamos dizer assim, que tinha mais conhecimento
Não era uma criatura rude, simples, não. Ele tinha conhecimento. Então, nós vamos nesse texto. Kátia, linda, boa noite, princesa, boa noite. Então, mas Amélia, eu sempre digo, quando mexe com esse texto aqui, ela vai lá, vai em Mateus, é o próprio Mateus que vai fazer o primeiro evangelho depois da ressurreição de Jesus. Ele, que era o publicano, o cobrador de impostos, ouviu Jesus, seguiu Jesus, entende? E depois que Jesus parte, materialmente falando, e ressuscita, ele continua pregando a boa nova, pregando o evangelho. E a caminhada dele não foi fácil. Ele trabalhou principalmente, veja bem, na Etiópia, quer dizer, um local pertencente à África. E aí, por 15 anos, depois que Jesus ressuscitou, ele continuou trabalhando. Mas ele fez o Evangelho, que é o primeiro Evangelho sinótico do Novo Testamento. E a Amélia vai tirar esse texto aqui da vida do Mateus Levi, de Mateus, o capítulo 9, versículo de 9 a 13. E nós vamos lá rapidamente, porque sempre gosto, porque vocês perceberam que nós estamos estudando o Novo Testamento junto. Oi, Sônia, linda! Hoje está pegando aí, boa noite, querida, tudo de bom. Fica boa logo, hein? Então, Novo Testamento, que o Haroldo Dutra Dias, esse juiz de direito aposentado, traduziu do grego, entende? Pela Federação Espírita. Então, aqui, como foi o chamado de Mateus? Passando adiante dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, no local de cobrar impostos, não? E diz-lhe, olha para ele e diz-lhe, segue-me. Após levantar-se, ele o seguiu. E aí, Mateus, como era uma criatura de posse, ele fez uma refeição para Jesus. E Jesus, então, levou várias criaturas. E aí, está aqui também no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, de 10 a 13, o seguinte, curtinho. Sucedeu que, estando ele reclinado à mesa, eis que muitos publicanos e pecadores que tinham vindo reclinavam-se junto com Jesus e seus discípulos. Então, não foram só os discípulos nesse jantar, essa alimentação que o Mateus deu. Não, tinha outros publicanos e pecadores, né, na linguagem da Torá. Os fariseus, quer dizer, as criaturas totalmente seguindo a Torá. Vendo isso, diziam aos discípulos de Jesus, por que vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Ele, porém, Jesus, ouvindo, disse, agora sim, os sãos não têm necessidade de médico, mas os que estão doentes. Ide e aprendei o que significa. É uma fala de Jesus para nós. Misericórdia quero e não oferenda,
pois não vim chamar os justos, mas os pecadores. O que Jesus queria? Queria justamente mostrar o caminho reto da moralidade, de todos os seus ensinamentos contidos no Evangelho, nos seus ensinamentos que estão aqui, principalmente nas palavras de Mateus. Então, gente, daqui que Amélia Rodrigues tira o texto que vamos estudar hoje. Oi, Cleuzinha, princesa, boa noite, linda, boa noite. Você sabe que eu estou cansada da reunião, viu? Mas foi muito boa, muito proveitosa. Aí a gente vai reunir mais vezes, Cleuzinha, e vai ser... É tão bom porque vocês da nossa família espiritual aqui tá vendo o progresso que foi em 96 anos. Não tem uma noite sem nenhuma atividade. Todo mundo arregaçando as mangas e com mais entusiasmo para trabalhar. Foi uma reunião muito linda, não é? Silvia Carline, não foi mesmo? Não foi linda? Oi, filha, boa noite, querida, boa noite. Hoje, depois da live, e deu orar com seu pai, eu vou conversar com você, tá bom? Olha, a Joana Lem, querida, boa noite. Joana, vai na nossa casa, vai um pouco, tomar um passe gostoso, conviver com outras pessoas. Tá convidada, amor. Cleuzinha, você gostou, né? Eu também amei, principalmente ver vocês, entende? E a nossa casa, assim, florida. Gente, eu voltei para a casa nossa, 1990, eu acho, né? Depois que estou aposentada, fiz as minhas caminhadas. Então, que progresso! Ó, Joana de Ângeles, estamos estudando Joana de Ângeles, Amélia Rodrigues, Emmanuel, Kardec, Fidelidade Espírita. Não falta nada, tá tudo, graças a Deus. E a mocidade linda também, com livros, a juventude, a criançada também. Então, coral. Você já pensou? Que lindo! Uma casa com 96 anos. E tão necessitado estamos de Jesus. Olha aí o que aconteceu no Irã. Ainda havia, gente, vi hoje rapidamente, porque eu estava bem cansada, havia ainda uma estátua enorme de Baal, aquele chifre, um deus pagão, entende? Então, o Irã, a várias partes, não conhece e não quer saber de Jesus. E aí botaram fogo em Baal, foi o que eu vi, entende? E Baal era uma criatura muito adorada por Elias, um profeta antes de Jesus, uma criatura que, quando não adoravam Baal, ele mandava cortar o pescoço, decapitar, não? Uma prosa puxa a outra. E aí ele reencarna como João Batista. Por isso que João Batista morreu decapitado. Semeou, precisaria colher. O que ele fez, ele resgatou. Então, vocês vão vendo, hoje, 2026, ainda estavam cultivando Baal, hein? E Jesus, essa bênção na nossa vida, há mais de 2000 anos, que é? Precisamos orar muito, 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 muito. E ter responsabilidade com o nosso caminhar e procurando
exemplificar na prática do bem, da caridade, todas aquelas coisas que vocês sabem. E aí, a Andreoli, linda, eu sei que seus animais estão bem cuidados, parabéns. E Deise Maria do Prado, de Angra dos Reis, Rio de Janeiro, junto na nossa família espiritual, Leontina Morim, boa noite, meu amor, que bom. Coloca a aguinha para fluidificar, que vai ser bom, tá bom? Agora que falamos do Mateus, não contei finalmente dele, judiação. Todos os apóstolos, menos João Evangelista, foram sacrificados de forma violenta. Depois que Mateus fez essa caminhada de 15 anos depois de Jesus e fez o Evangelho, que aí acharam, ele então estava na Etiópia, pregando a Boa Nova. Gente, pregando amor. Pregando amor. Eu não entendo, vocês, sabe, no mundo de hoje, essa falta de amor para com as pessoas, para com as crianças, os mais velhos. Vocês vejam o que vai acontecendo, tudo por falta de religiosidade, não? E ele, muito abnegado, o que aconteceu com ele? Foi apedrejado, decapitado, cortaram o pescoço dele também, do nosso querido Mateus. Veja como tudo a Amélia traz pra gente, e a gente depois fica curiosa, porque a gente não sabe tudo. O que é isso? A gente vai pesquisar e fala, meu Deus, ser decapitado porque pregava o amor? Olha só. E nós, o que estamos fazendo hoje? Meus amores, temos que trabalhar muito. Oi, Estela, linda, de Jundiaí, nossa família aqui, linda. Rosângela Bandeira, minha ex-aluna maravilhosa. Aí o povo vai chegando, graças a Deus. Vamos para o texto da Amélia agora. O ministério de Mateus Levi vai ser uma reprodução mais caprichada disso que eu já vi no Novo Testamento. Vamos ler. Ela floreia bastante e nós vamos seguir. O deserto da Judéia é uma área imensa e o sol é ardente. E aquele sol bate na rocha e aquilo torna a vida muito difícil. Mas, para muitos, é uma espécie de alegria. Mas é um calor insuportável naquela região. Uma região desértica. Tudo é aridez e vazio, periodicamente varrido por ventos mornos e violentos, portadores da patética, do desespero e da morte. Porque não tinha um verde, não tinha nada, que local, que difícil. Esse local Jesus viveu e Mateus também. Antes de iniciar o seu ministério de 3 anos, Jesus foi a esse local a fim do quê? De mergulhar no silêncio que a muitos atemoriza, mas que, para Jesus, era pausa para que aparecessem as notas melódicas do pensamento divino, longe dos ruídos e mesmo com aquele barulhinho de um vento só. Isso é notado por vários. Os essênios também faziam isso. Preferiam o silêncio. Os essênios, no evangelho que eu comprei, o evangelho dos essênios, eles oravam de manhã, pontualmente no meio-dia e às 6 horas da tarde. E preferiam o silêncio. E quando iam orar, não era no meio do tumulto, não. Às vezes, um buscava um local. O João Batista era o líder ali dos essênios.
pelo evangelho que eu li. Era o líder, era isso. Só que ele não aprendeu, o Batista, com os essênios, de dominar a fala. Que ele? Herodíades, você não presta. Herodes, você faz isso. Até que, lembra? A Salomé pede a cabeça dele, porque ele não conseguia silenciar. E é uma coisa difícil. Nós também, é muito difícil. Precisamos policiar muito, porque o nosso pensamento, gente, com relação ao trabalho, com relação à religião, com relação às instituições, com relação à família, trabalha sem cessar. Você não fica nem um segundo sem um pesar. Agora, se vai falar, o cuidado. O cuidado, porque não é fácil. E aqui está contando que Jesus procurava um local silencioso para orar. Precisava para se contactar com o divino. Entende? Então você vai aprendendo. Não adianta ficar Ave Maria, cheia de graça, não adianta. Pai nosso que é do céu, mas não está nem pensando no que você está falando. Não. Tá? É bonito, é orientação. Olha, Ana Evelyn, oi meu amor, minha vizinha, faz tempo que não vejo, paixão. Boa noite, querida, boa noite. Oi, amigos amados do Centro Espírita Amor e Caridade de Jaú. Eu abraço vocês com muito amor. Tomara que as nossas prosinhas aqui tenham chegado aos corações aí dos jauenses maravilhosos, viu? Muito obrigado. E aí, vamos lá. E antes de iniciar, então, nós estamos comentando. Antes dele começar o mecenato de 3 anos, ele vai para esse local na Judéia, que é desértico, feio, mas só tem o barulho dos ventos para orar, para aurir energias e força. No mais, tudo é solidão profunda. É a visão das pedras lascadas que se sobrepõem milenarmente, cansadas do repouso forçado. Ela está fazendo aqui uma alegoria bonita. Aqui era o local, as pedras, naqueles tempos antigos ali, era isso. E Jesus ali se encostava. E ali ele se conectava com Deus. Olha que lindo. Então, pelas suas beiradas, a Judéia, na entrada, começava a escassear a vegetação, já falamos, e a vida. E ali passavam caravanas e caravanas de pessoas que buscavam a sombra de figueiras, de amendoeiras, então árvores velhas pelo tempo. A Glaucia falou que a Amélia é sempre poética, e viu, bonitinha, né? E aí, então, Jesus vai caminhando, na orla existia, começa a aparecer as flores miúdas, que desabrochavam em perfumes imensos. Uma fonte aqui, e a terra levemente úmida mais ali, de onde passou um fraco regato, vão cedendo lugar ao tormento do solo sem vida. Muito bem, é onde até a aproximação do Mar Morto. Interessante, eu não sei por que na internet tem sido colocado assim: Cafarnaum, tudo abandonado, Pompeia, todas as colocações de há 2000 anos, as criaturas têm ido fazer visitas a esses locais. Visitas, estão indo, não? Então, aí ela continua: nada respira, nem se move, exceto nos infausto momentos da tempestade de areia. Já pensou? Que arrancam do solo gemidos e gritaria muito grande de animais e de pessoas. Vento, 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 areia, 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 não? E o deserto
sempre foi eleito pelos homens, olha só, ela que diz, o deserto sempre foi eleito pelos homens que necessitam de Deus, que se apartam momentaneamente dos outros homens, a fim de adquirirem forças para suportar tudo. Gente, é uma realidade. E é uma realidade. A mesma coisa conosco. Não adianta você, do tumulto, ir na igreja e no templo. Não. Eu tenho uma lembrança do Dr. Flávio Pinheiro, um espírita dos velhos tempos, em que ele levava a mãe dele na igreja católica que Bitinga, da Bom Jesus, 2, 3 horas, a velhinha ficava sentada, não tinha ninguém, só o passarinho. Psiu, psiu, psiu. E ali, a dona Chiquinha, a benfeitora, orava, ficava 1 hora. Aí depois ele ia buscá-la. Então você vê, não é deserto no sentido que estamos vendo aqui, mas o silêncio necessário para a gente se conectar. Agora, como é que pode você fazer Pai Nosso com a televisão ligada? Ou então, aqui o celular, ai meu Deus, o que está acontecendo? Não, sai. É o seu momento, como nós estamos agora. Focado. Maria Mendonça Costa, boa noite, linda, boa noite, linda. Vamos lá. E então, ela continua. Você veja bem, o deserto foi eleito pelos homens que necessitam de Deus para se apartar dos outros homens, para aurir forças para aguentar tudo. Era isso. Tanto é que quando prenderam Jesus, o que ele estava fazendo? Orando, sozinho. Ele deixou 4 discípulos, mas eles dormiram. Entende? Vamos em frente. Jesus, o amado, buscou o deserto para inebriar-se de vida e, adaptado ao silêncio das pedras, suportar o vozerio da ignorância humana, vestida de vaidade cultural, de presunção religiosa. Não adiantava o sinédrio, bem assistido, com pessoas poderosas, porque naquela época o que importava era o poder econômico. O pobre todos ignoravam. Não tinha vez para nada. Tinha que ser desse. Por isso que esperava o Messias, essa criatura poderosa. Não veio aquele para trabalhar o coração, trabalhar a alma. E ela vai falando, Amélia, que Jesus foi para esse local porque ele precisava, como sendo o governador planetário, como sendo o Cristo, ele, olha, veja bem, vamos analisar isso. Ele não reencarnou, ele encarnou. Lembra bem, o Espírito, o anjo falou para Maria, você tá. Então, foi uma colocação divina. Muito bem, ele é Cristo, da mais alta estirpe da espiritualidade. E aí, o que acontece? Ele tomou a forma humana há 2000 anos, para quê? Para conduzir a humanidade ao reino de Deus, para falar que tem alma, para falar que é necessário caridade, para falar que a vida continua. Só que ele não podia falar desse jeito que eu estou falando agora. Então, foi esse o objetivo dele. Esse era o objetivo dele. Fazer essa humanidade mais humana. E ele viu que não estava acontecendo isso. Sua Pleiade todinha. Esse governador já tinha prometido.
vem aqui, junto com Hipólito Leão Delisar Rivaio, que é o Allan Kardec, e codifica a doutrina espírita. E você vê que tem aqui um livro escrito por um médium, mas a fala é do espírito Amélia Rodrigues, coisa que naquela época Jesus não podia falar, mas acontecia. Então vocês vão vendo por que é que ele assumiu essa condição humana. Porque não é que ele foi para a cruz para perdoar os nossos pecados, não. Não tem nada disso. Você vai dar conta da sua caminhada. Isso a gente fala, ninguém quer ouvir, né? Você vai dar conta. Não é que ele já perdoou seus pecados, não. Ele veio o quê? Exemplificar, mostrar a boa nova, mostrar o evangelho. Não tem obra mais importante que o evangelho. Mesmo Mahatma Gandhi disse: se tirar tudo que existe em literatura e deixar o sermão da montanha, que vocês sabem que todas aquelas falas, bem-aventurado, basta. Então você vê a missão desse Cristo, não? E a beleza, porque tudo continua. Nós estamos aqui falando dele. E é dele, por ele e para ele. E aonde que a gente vai encostar quando você está atordoado com problemas de ordem material, problemas de ordem de doença, problemas de ordem familiar? É nele. É nele, é certo? Vamos em frente. Então, Jesus buscou esse lugar para isso. Muito provavelmente, Jesus subira, agora está falando Amélia, à região de Abara e Pela, onde se multiplicam as áreas desérticas em planaltos e sucessivas regiões, onde Jacó também caminhou pelas montanhas da Pérea, aureolados pelos elevados picos do Galado. Não foi só Jesus que buscou o deserto. Lembra comigo, nós estamos sempre estudando e relembrando. Saulo de Tarso, quando ele estava perseguindo Ananias nas portas de Damasco, que Jesus apareceu para ele. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele ficou cego. O que queres que eu faça? Muito bem. Ficou cego, Ananias curou, etc e tal. O que ele fez? Lembra comigo? Ele arrumou a sua mochila, deixou de ser o Saulo todo-poderoso, chefe do Sinédrio, chefe político, dominador de tudo, foi para o deserto. Ficou 3 anos. Tornou-se um tecelão. Quando voltou, riam dele, naquela simplicidade, e era o Paulo de Tarso. Procurou o quê? O deserto. E aí nós temos 3 figuras já falando do deserto. O Saulo foi para lá, o João Batista foi para lá, se alimentava de gafanhotos, de aquela roupa diferenciada, ficou muito tempo com os essênios. E Jesus foi lá também, Amélia falou, tá bom? Vamos em frente. Ali, naquele local, somente espinhos pontiagudos oferece pouso para os pés entre as areias. É claro, um local desse, né? Jesus refugiou-se em uma concha natural de pedra elevada e espraiou os olhos pela imensidão, pelas chapadas mortas e deixou-se perder de si mesmo. Ele entrou em meditação total, recolhimento total, coisa que a gente não consegue fazer. Porque toda hora você está preocupado com alguma coisa, família espiritual, não é assim? Toda hora é isso, é aquilo, é aquilo. Uma hora boa, por exemplo, hoje eu estava cansada, é molhar esse plantão, entendeu?
ela mata a sede e eu me distraio. Vamos em frente. E aí, ficara para trás Nazaré, ele deixou os interesses da sua família, de José e Maria, e ele deixou para trás os hábitos mantidos por 30 anos. Ele era carpinteiro, ele auxiliava o pai, ele tinha uma vida normal. E deixou lá para trás o lar, a simplicidade dos conterrâneos para uma nova vida. Ele fez isso para depois assumir o messianato dele. Isso quem fala, Amélia. Tudo isso tornou-se passado. Por quê? Olha só, a complexidade do compromisso humano cedeu lugar ao imenso mergulho no oceano da humanidade. Gente, essa frase me deixa ser um pouco preocupada. Não preocupada, para refletir. O que nós estamos fazendo no planeta? Será fazer live? É isso só? Será que é só ir no centro tomar passe? Ou na igreja tomar hóstia? Não, gente. A gente assume um compromisso antes de reencarnar do que vamos realizar aqui. Não é só pela família, é pela humanidade, pelas criaturas com as quais você cruza. Quando você dá aula, quando você trabalha num banco, quando a criatura limpa é faxineira, é varredor de rua, o compromisso de deixar em ordem, tudo isso. Não é você estar aí por acaso, não. Então, olha, o compromisso que ele assumiu, que Jesus assumiu, foi para acudir, orientar essa humanidade endoidecida, que até hoje ainda não está bonitinho. Vocês veem pela mídia, não está bonitinho. Nós temos que orar muito, mas orar quietinha no seu quarto, sem televisão ligada, sem barulho de nada, se possível a musiquinha. Ora pela humanidade, ora por esse perigo de guerra, ora, sabe, essas criaturas que não têm Jesus no coração ainda, que não encontraram essa coisa que nós achamos. Nós já estamos na adolescência espiritual, nós saímos da infância espiritual, gente. E sexta-feira eu gostei da fala de Paulo, adorei, quando ele fala que não importa a religião para você praticar a caridade, importa ser criatura do bem. Não interessa o culto religioso que ela pertence. Isso é importante. Porque a pessoa, não vai no centro espírita, está excomungado. O que é isso? Entende? Vamos agir com lógica e ver também da nossa responsabilidade em cada local que você está. Em cada local, sozinho na sua casa, com seus animais, com o seu filho, com a sua filha, com o seu neto, com a sua neta, no templo cristão, o que você fala, como você olha, que você acolhe. Veja, tudo isso. Vamos em frente. Então, aí, a proposta de Jesus, servir a Deus em toda a extensão da palavra, abandonando os labores dos homens, a fim de envolvê-los na mensagem de libertação. Não adianta você só trabalhar, ganhar dinheiro. Se você não tem, se você não é livre, se o seu espírito está preso a essas colocações pequenas, que tudo vai ficar. Servir a Deus. E como que você serve a Deus que você não conhece, você não vê, você não apalpa? Servindo o semelhante. Fazei ao semelhante o que gostaria que você fizesse. E aí você vai analisando e refletindo muita coisa. Todo mundo adota cachorro, adota gato, adota isso. Não adota uma criança. Veja, o Divaldo, ele adotou 606 crianças no nome dele. Já desencarnou o amado, esse médium. E nós
Somos muito pequenos, nós ficamos preocupados, mas será que não vai puxar para a mãe, puxar para o pai? Puxar... Não é nada disso. Não é nada disso, gente. Ou você dá o físico, você não dá o espírito sopra. Gente do céu. Vamos em frente. E aí, então, Jesus veio servir e trabalhar a libertação das criaturas. E então, a partir daquele momento, como já falou, a Amélia falou, ele deixou o lar, ele não tinha 2, 3, 4 roupas, era só um alforje, uma sacola das costas, não pensava em parentes, não interessava. A sua empresa era o reino, pregar o reino dos céus, que esclarecidamente está dentro de cada um, dependendo da nossa transformação moral. De que religião? De todas. É lindo. Não tem privilégio para ninguém. Tem maus espíritas, maus católicos, maus evangélicos, maus humanitários. E tem excelentes criaturas de todos. Acabou. É isso aí. Então, a proposta dele pegou tudo para conduzir a humanidade. E então, a Amélia diz assim: embora as raposas possuam o seu covil e as aves dos céus têm os seus ninhos, o Filho do Homem, porém, não terá nada que aprisione, que limite. Por quê? Ele tem as noites imensas e olhando para as estrelas, as nuvens carregadas, os dias sem fins, os corações confiantes, e andará de porta em porta por caminhos dificílimos, chamando, até que se dê o triunfo do amor. Isso é importante demais. Isso é importante demais. Se cada um da nossa família espírita refletir sobre isso, eu tenho certeza que cada lar vai ser de bênçãos. A aceitabilidade, e eu preciso falar para mim também, dos filhos como eles são. Você orienta, você fala, mas você não decide nada. Porque cada um tem o seu caminhar, tem suas propostas. Então, é lindo isso. E vai seguindo o que Jesus veio fazer por todos, pela humanidade inteira. Ele já conseguiu tudo? Não. E olha que ele mandou antes dele, o governador planetário, Buda, Krishna, ele mandou ir preparando. E tem pessoas que hoje seguem os ensinamentos de Krishna de 3.000 anos antes do Cristo. Tudo bem, mas tem que ter o coração na prática do bem, sempre, não? Mas a coisa mais importante de tudo que estamos falando hoje, amor. Amor incondicional. Amor por tudo, pelos animais, pelos vegetais. Você vê uma plantinha, molinha assim, faltando dar água para ela. Você não pode, não fica, sua consciência não fica bem. Já pensou nisso? Você vê uma criança sem sapato? Espera um pouco, vamos achar. E assim por diante. Todas as coisas você tem que imaginar. Elisete Braga, boa noite, meu amor, boa noite. Então, por tudo isso, o deserto era importante para Jesus meditar e buscar interiormente e Deus. Não? Depois de vários dias, ele desceu e iniciou a sua caminhada fraterna nesses passos de compaixão pelos homens. Por isso que ele vai pro abençoado menino aqui, o Mateus, vem comigo. Ele foi. Mas ele está falando constantemente para nós e nós estamos indo, gente. Mas eu não vou dizer isso, como é que eu vou até ele? Amando, instruindo, orando,
amando-se também e praticando o bem, a caridade, a caridade, a caridade, não tem por onde. Vamos em frente. E aí, ele chamou alguns homens que haviam sido escolhidos antes e deu-lhes as primeiras instruções. Lembra que eu falei do Pedro? Simão Barjonas, você é pescador de peixe, mas vai deixar porque você vai pescar almas, homens. Quer dizer, ensinar disso, conversar disso que estamos falando, tá? E um deles, Mateus Levi, que escreveu o que nós falamos no começo. Mateus Levi, filho de Alfeu, que era muito desrespeitado porque ele cobrava impostos e ele virava as costas para todo mundo lá na alfândega. E principalmente, e aí quando foi, ele era implacável. Olha, um deles, eu não consegui pescar peixe, vender peixes para poder dar o dinheiro, não interessa. Aí já vinha a multa lá, ou já estava o romano ali junto com ele, para cobrar mais, para judiar mais, você entendeu? Então era isso aí. Então, num sábado, pela manhã, ele não saberia explicar por que, naquele dia, Jesus foi até lá e, naquele horário, e ele pôde ver no meio de um monte de gente e aquele homem estranho que vinha à frente de onde ele trabalhava. E à medida que os homens se cercavam, Mateus passou a sentir-se diferente, comovido, especialmente após sentir o relâmpago do olhar de Jesus. Gente, devia ser incrível, não? Jesus olhou para ele. Nunca mais ele esqueceu aquele olhar. Passando a segui-lo, anotando os seus ensinamentos e seus feitos, sua beleza. Por isso que ele fez o Evangelho, entende? Ele tinha anotado tudo. Quando foi a multiplicação dos peixes, quando curou o paralítico de Cafarnaum, tudo. Mateus era o único que escrevia. E o Judas Iscariotes era o único que cobrava de todo mundo para poder ter dinheiro para o pessoal comer. Você veja só. Naquela tarde, como de hábito, Jesus compareceu à sinagoga. E num timbre que sempre era forte, ele trouxe Jesus indefiníveis ressonâncias ao coração de todos, em face do que o povo estava sofrendo. E Mateus ouviu. Por quê? Ele era o escrevente da coletoria e todos o odiavam. E aquela energia deixava-o infeliz. Mateus era infeliz. Quem assistiu The Chosen vai ver ele é uma criatura só que olha assim, sabe? Esquisitinho, não? Aí, Amélia diz, quando a multidão o acompanhou após a reunião, não é no Sinédrio essa reunião, é na sinagoga. A sinagoga é um lugar pequeno, você entendeu? Sem aqueles... sem Ananias, sem Anás, aqueles sacerdotes, tudo. Não, um local simples. Quando a multidão o acompanhou após o ofício religioso, e aí então Mateus se manteve a uma regular e prudência distância, porque ele não sabia se ele era bem quisto ainda, porque os discípulos de Jesus, esse não, esse cobra impostos, fazia chacota, fazia gozação dele. Ele não tinha amizade com aquele povo. E Jesus acolhia. E Jesus vem. Olha que bom. Aí, Amélia diz, passara as horas com ansiedade e adormeceu. E ele teve um estranho sono.
no qual ele o Mateus via-se carregando os livros da alfândega, nos quais, além da inexistência de moedas, apresentavam outros apontamentos sobre vidas e alegrias em promessas de luz. No sono, ele teve o que ele viu. Ele era cobrador de impostos, mexia com dinheiro, não era isso que ele via, não. Ele começou a ver escrito sobre vidas, o comportamento de Jesus, isso em sono. O perispírito dele saiu e durante o sono essa promessa de luz, essa promessa de maravilha ia chegando para ele, entende? Uma mudança. Aí, no dia seguinte, ele voltou à repartição que ele trabalhava, entregou-se sem estímulo ao trabalho rotineiro, escravizador, deixando que o pensamento voasse em busca daquele homem peculiar. Então ele voltou a trabalhar, mas chegou lá, perdeu o rumo. Não é isso que eu quero, não é isso que eu quero, o que eu faço? Não consigo esquecer Jesus, não consigo. E aí, horas depois, novamente, ao erguer os olhos que atravessavam aquela porta ensolarada, ele viu uma figura de estranha beleza entrar. É Jesus que o convida. Levi, filho de Alfeu, segue-me. Olha só. Era mais do que um convite. Tratava-se de uma ordem, uma convocação doce e forte. O cobrador, Mateus, não teve dúvida, levantou-se e largou tudo e seguiu o mestre. E aí, as cidadezinhas da margem do lago de Cafarnaum esplendem ao sol dourado, e os seus muros estão carregados de trepadeiras, é diferente da Judéia, trepadeiras, flores maravilhosas de todas as cores, borboletas, etc. Há uma estranha festa, uma diferente alegria no ar, nos caules verdejantes das plantas, no estalido dos galhos secos, e quando a se arrebentarem no chão, sob os pés andarilhos, como se fosse o pulsar do coração da natureza, com um sorriso de esperanças. E o que era? Caravanas se movimentavam no rumo das terras distantes, o vozerio dos pescadores, misturava-se a gritaria de todos. Levi, o antigo publicano, o Mateus, exulta, tendo saído do inverno, dos preconceitos, da dinheirama, das cobranças, das caras feias, dos ódios ao qual o haviam tirado, para uma primavera deslumbrante de luz, de paz. Estava renascido e desejava demonstrar que ele estava feliz. Ele precisava mostrar. Eu estou diferente. Agora eu não tenho vazio existencial. Agora eu estou bem. E saindo do emprego, sentia-se impulsionado a realizar algo diferente, que sensibilizasse a cidade, o povo, os conhecidos e os inimigos. E precisava fazer alguma coisa. E então, aí, ele convidou Jesus a um banquete em seu lar. E eu falei para você, está lá no Novo Testamento. Bonitinho, não? Onde cuidadosamente preparou a mesa, repletando-a com bons vinhos de Siquém, de Chipre, o precioso falerno em tons de rubi, peixes assados e fritos, maçãs de Méron, romãs de Corazim, azeite e mel precioso do Hebrom. Tudo bonito. Toalha de linho branca,
abundância de taças, pratos, baixera. Ele era rico, tá? E ali, à porta da entrada, as serviçais sustentavam vasilhames com água pura para... Sabe quando chegar tem que lavar a mão? Aqui não fazemos isso, não é? Faziam isso. E tudo estava preparado. E o povo, tomado de curiosidade, aglomerou-se na praia. Subitamente, dentre os barcos que têm as suas velas, destaca-se a de Simão. Simão, com a túnica brilhante, os cabelos tom de mel, emoldurando-lhe a face. Mas quem vem junto? Jesus. Mateus, Levi, tem vontade de gritar. Sabe quando uma pessoa fica feliz? Uma coisa espiritual. Tem vontade de gritar, estourar em uma sinfonia de felicidade que ele nunca tinha sentido. Nunca. Ele tinha o que ele queria: dinheiro, mulheres e coisas. Mas não. Agora, felicidade plena. Então, os seus amigos estão ali. Todos aguardam os acontecimentos com ansiedade e desconfiança. Porque assim, esse homem aí, esse Messias, esse Rabi, sei não, né? Quando Jesus e o grupo aproximaram-se, Mateus curvou-se e com muito júbilo abre os braços e abraça o visitante. Olha que delícia. Sorrindo, Jesus lhe diz, fala que a Amélia colocou como diz Jesus: Mateus, és realmente muito feliz, porque hoje a felicidade adentra-se pelo teu lar, pelo ato de bondade, entende? E o banquete transcorre normalmente, pífanos, flautas e coisa e tal, aquele perfume das madeixas e coisa e tal. Jesus faz a refeição do entardecer com os convidados do seu convocado. Ele, Mateus, que convidou. Publicanos, como ele era publicano, seguia a Torá, cobrador de impostos. Ele levou esse povo lá, cobrador de impostos, e aí então também esclareceu uns e orienta outros, explica-lhes qual a estratégia a desenvolver para que se implante o reino especial, e toda uma conversação afetuosa estabeleceu. Estavam publicanos e também pecadores, tá bom? Tudo nessa reunião, nesse jantar com Jesus. Ao terminar o jantar, olha só, Jesus prepara-se para sair. Entre sorrisos, gratidões, muito obrigado, quando alguns não convidados da vizinhança, dentre os quais diversos fariseus que conheciam a Torá, estavam com raiva, picados de inveja e ciúmes, perguntaram, cínico, a Mateus, tentando humilhar Mateus: por que razão vosso mestre senta-se à mesa com os publicanos e os pecadores? Ele não é mestre coisa nenhuma. É os que estavam com inveja. E é isso que faz a inveja na nossa vida. Nada disso. Então perguntaram isso para o Mateus. E presunçosos. E os pecadores. O que é isso? Aí o Jesus ouviu. Imperturbável. Jesus não se preocupava com nada. Jesus redarguiu: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Pronto. Ah, mas não pode dar atenção para aquela menina porque ela é prostituída, porque... Não. Ela precisa de acolhimento.
Pode ser que ela mude. Ah, mas aquele outro traiu a mulher, pintou e bordou. Não, pode ser que ele mude, porque o recomeço, todo mundo tem direito. Recomeçar é uma bênção de Deus. Você pode mudar, entende? Por quê? Quem precisa de médico é o doente. Quem precisa de ajuda é o doente, não é o são. Então, olha a resposta de Jesus. Não necessitam de médicos os são, mas sim os doentes. Então, numa sala de aula, aquele que dá trabalho precisa de atenção. O que será que está acontecendo? Não é gritar, cala a boca, você é burro, nada disso, nada disso. A resposta, ao que fala a Amélia, a resposta verdadeira surpreende-os, desmascara-os, porque se sabem enfermos também. Mas o desmedido orgulho os impede de buscar medicação. Mas qual é a medicação? A religiosidade, no caso, a boa nova. No caso, nós, é esse trabalho que tem que ser feito conosco. Não tem. Quem que precisa de remédio? O doente. E no caso das nossas desconexões físicas, morais, etc., etc., é aqui. Buscar a oração, a prece, o passe. É assim. Assim são as criaturas humanas, fala Amélia Rodrigues, presunçosos de suas pobres prerrogativas. Orgulho. A pessoa precisa vencer o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Parar de olhar só para o seu umbigo. Para. Vamos fazer diferente. Não. Eu. Vamos conversando. Então, assim, fala Amélia, são as criaturas humanas, presunçosas de suas prerrogativas. Estão próximas da luz e evitam-na. Escuta, busca a religiosidade. Não adianta, gente. Está aí o clero católico, está aí o evangélico, está aí o protestante, está aí o espírito. Busca. Vai trabalhar o seu espírito, a sua alma. Porque todas têm essa mesma linguagem da caridade, do conhecimento. Não interessa alguns dogmas. Por exemplo, quando eu morrer vai para o céu, outro vai para o inferno. Isso é um dogma, entende? Espírita não sabe que não é assim. Mas morreu, vai dormir. É outro dogma. Deixa que respeita. Faz, deixa. Não importa, gente. Importa é o caminhar do agora e fazer o bem. Aí, ela continua. Estão próximas da luz, as criaturas. Evitam-na. Sentem a presença da paz. É bom. E recusam. Experimentam o perfume da felicidade de servir. Mas não quer. Quer descansar. Tem preguiça. Vai trabalhar? Vai correr. É isso aí. Aí a Amélia fala, doentes que também eram no seu farisaísmo os inquisidores. Jesus deixou-os aturdidos e foi-se tranquilo na direção da noite formosa. Ontem, quando Douglas falou, não vou lembrar assim da página, mas Jesus, ele é o vencedor inatacável. Não é porque ele morreu na cruz daquele jeito que ele é um cara vencido, não. Daí 3 dias que ressuscitou, entende? E então, Jesus deixou todos aturdidos com essa fala, que os sãos não precisam de médico, quem precisa são os doentes. E nessa história, Mateus Levi mudara de atividade, encontrando a sua real vocação, anotar almas para o banquete do reino de Deus. E foi o que ele fez. E ele fez o evangelho sinótico, que aí o clero
publicou, entendeu? Mateus, Marcos, João e Lucas. Então veja bem, Mateus é muito... Presta bem atenção, ele era cobrador de impostos e tornou-se o quê? Isso daqui. Lindo, não é? Então, vocês não vão esquecer, o ministério de Mateus Levi não era ser cobrador de impostos, era divulgar a boa nova. Lindo? Muito bem. Nossa, a hora passa rápido. Vamos orar. Gente, nossa família linda, muito obrigado. Quero dar mais um abraço. Se eu conseguir amanhã responder para todo mundo, eu respondo. Eu quero mandar um abraço para o Centro Espírita Amor e Caridade de Jaú, que tem nos prestigiado. Isso é muito bom. A fraternidade nos fortalece, entende? É isso. Vamos orar. Deus, soberanamente bom e justo. Jesus, o médico, o mestre, o amigo, benfeitores espirituais tantos e espíritos protetores de cada um da nossa família espiritual. Amados, muito obrigado por tudo que nos tem concedido, o dom da vida, a família, o lar, a religiosidade. Muito obrigado pela inteligência, pela capacidade de sentir, de entender, de pensar. Muito obrigado por tudo, absolutamente tudo, tudo, até a dor, porque a dor educa. Obrigado por tudo. Nesse instante, Jesus, por caridade, vem ter conosco. Nossa família espiritual grande, amorosa, vem ter conosco. Pai de misericórdia, nesse instante abençoa todos, que a saúde se faça, saúde no físico, saúde no espírito, saúde no perispírito. Pai, abençoai os lares de nossos irmãos, seus familiares próximos, outros longe, outras cidades, outros estados. Abençoai, abençoai as pessoas que cercam, que nos cercam. Abençoai também o trabalho, ganha-pão. Abençoai. Abençoai também, Senhor, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Abençoai. E nesse instante nosso, de cada um, eu creio, pense, peça, enquanto oramos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em campinas verdejantes. Leva-me para junto de águas fortalecedoras. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale das sombras, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas, bom Deus, uma mesa na presença dos meus até inimigos. Unges-me a cabeça com óleo, e o meu cálice de amor transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém, amém, amém. Amados, uma linda noite com Jesus. Não esqueça, sempre peça com fé que aquilo que você pede vai chegar. É assim que funciona, não? E por isso a gente fala: obrigado, Jesus,
Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E com muito amor e muito carinho, minha gratidão, tenho todos no meu coração. Que todos se sintam felizes por ter Jesus no seu coração. Meu beijo, meu carinho, meu amor.